Oi, gente, eu vim aqui hoje falar um pouco sobre um assunto que já está na mídia aí há vários dias, todo mundo abordando sobre, falando sobre, que é o caso do cão orelha. Eu demorei um tempo para vir falar porque esse assunto ele me afeta duplamente, porque eu sou de formação veterinária, dermatologista, e num momento me encontro em transição de carreira para psicanálise, para pós em neurociência do comportamento. Mas a veterinária foi uma profissão, ainda é uma profissão que me acompanha já há mais de 15 anos. E hoje eu consigo somatizar esse assunto, me pega nas duas situações, na análise dos dois lados. A análise de como nós, profissionais veterinários, enfrentamos isso diariamente, rotineiramente, vamos dizer assim, na clínica. É mais comum do que se imagina a situação de maltrato a cão, a gato. E quando a gente precisa de um suporte, a gente não tem para quem gritar. Porque por mais às vezes que a polícia queira fazer alguma coisa, a nossa legislação ela é fraca. A gente não tem um aporte legal que realmente faça essa aplicabilidade da lei. Então, eu acho que o que está acontecendo nessas manifestações agora já era para existir há muito tempo, mas que reacendeu a bandeira de uma coisa que eu acho que é o grito de todos os veterinários do Brasil, porque a gente não tem para quem gritar. É muito triste você receber na clínica um animal de maltrato, e você oferecer essa denúncia e a legislação simplesmente nada faz, Então, a nossa profissão é uma profissão muito difícil já de ser exercida no Brasil, muito difícil, e sem amparo legal quase que nenhum. Então, o orelha não é o primeiro, já aconteceu também o caso do cavalo, cortaram as 4 patas, o rapaz está solto. Ele não é o primeiro, ele não é o último, ele não é o milésimo, ele não é o centésimo. Vai continuar igual já aconteceram outros casos depois do orelha. Porque, infelizmente, enquanto a gente não mudar essa legislação da maioridade penal, nada vai acontecer, gente. A gente precisa pelo menos de ter lei. Quando a gente tem lei, a gente consegue frear muitas das coisas, sim. Muitos crimes são cometidos no Brasil porque a gente não tem lei. A lei vai, o policial prende e a legislação vai lá e solta. Então, assim, é muito difícil. Nós vivemos em uma situação legislativa de que o nosso Código Penal precisava ser revisto, sim. São muitas coisas. É muito triste você viver com a sensação de impunidade. E a gente não pode realmente deixar, negligenciar e banalizar. Realmente, isso que reacendeu, eu espero que isso não se apague nas pessoas. Esse senso de impunidade que a gente já vive há décadas no país e ninguém faz nada com relação a diversos crimes. Crimes absurdos, requinte de crueldade, e são simplesmente ignorados. Infelizmente, eles só são colocados em prática se a mídia bate em cima. Se a mídia é a comoção social, porque acontece N casos do caso Orelha no Brasil e ninguém fica sabendo. Então eu espero que realmente o caso Orelha sirva para modificar essa legislação, que é o mínimo da maioridade penal. Se pode votar, se pode trabalhar, tem que responder, sim, é capaz de responder por seus atos, sim. E aí vem o outro lado também, o lado da análise, que a psicanálise me traz, que a neurociência me traz desses adolescentes. Sabe, até quando vamos ver uma adolescentes sendo criados cada vez mais solitários? A grande maioria dos pais não tem tempo. A gente sabe que a vida é muito corrida, mas esses pais que negligenciam, isso é abandono emocional, gente. Isso não vai dar certo.
Não adianta eu pegar e ter dinheiro e se eu não tenho tempo e eu dar o melhor videogame, o melhor tablet, a melhor viagem para o meu filho. Ele precisa de carinho, ele precisa de amor. Ele só vai entender o que é sentimento bom e ruim a partir do momento que ele experimentar o que é amor de verdade. Como é que eu sei o que é amor? Como que eu dou amor para alguém se eu nunca recebi? É o caso desses pais. Como, se eu não sei, eu não provei do sentimento amor? A dor, muitas das vezes, talvez eles tenham sentido e eles foram obrigados a curar essa dor sozinho. Muitas das vezes chegaram para ser ouvido e o pai e a mãe não tinham tempo. É sobre isso que a gente precisa falar. Como estão sendo criadas as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje. É por isso que as escolas estão cada vez com mais dificuldade em lidar com crianças e adolescentes que não respeitam professores, que não respeitam diretores. Por quê? Infelizmente, essas crianças elas estão sendo criadas materialmente. Cadê os valores? Quem dá os valores para as crianças e educação de verdade, de limite, quem dá é pai e mãe. Então, na minha concepção, os pais tinham que responder também. No caso do cão-orelha, os pais foram duplamente errados, negligenciando, dando como prêmio para seus filhos uma viagem internacional. Aonde nós chegamos? Qual é o tempo de qualidade que a gente dedica para os nossos filhos que sequer pediram para nascer? São adolescentes que têm que pagar, sim, crime brutal, e eles têm perfeita convicção do que eles fizeram, mas isso diz sobre como eles foram criados. Como que eles foram criados? Esses pais, tá na cara que na maioria das vezes supriram amor com dinheiro, com materialidade. Afeto não é isso, criar filho não é isso, é estar presente. Eu preciso separar uma parte do meu dia, sim, para eu dedicar ao mínimo meia hora de qualidade para o meu filho. De eu sentar e almoçar, de eu jantar, fazer um lanche, de eu perguntar se está tudo bem, de olhar para o meu filho e ver que o semblante dele está diferente e perguntar, filho, está acontecendo alguma coisa? Talvez esses adolescentes tiveram muitas dúvidas, muitos questionamentos e não tinham nem com quem se abrir, porque o pai e a mãe nunca tinham tempo para eles. Só tinham tempo para o dinheiro, gente. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa que avança cada vez mais assim? Então nós precisamos pensar, sim, como está sendo a criação dos nossos filhos. Eu estou me dedicando o suficiente a esse tempo de qualidade com meu filho, com a minha filha? Eu estou dando o amor suficiente ou eu estou ali do lado, só sentado e estou com o meu celular mexendo no meu celular? Tempo de qualidade não é isso. Tempo de qualidade é você separar um tempo e você estar de cabeça, corpo e alma presente ali, dando atenção ao que seu filho necessita. No mínimo meia hora, gente. No mínimo meia hora, pai, meia hora, mãe. É o que a gente precisa. Tá tudo bem com você? Foi tudo bem? Como que tá sendo na escola? Como é que estão sendo os estudos? Como é que foi o seu dia? Um lanche compartilhado, chamar para tomar um lanche. Sabe, saber o que se passa naqueles jogos que eles jogam. Dentro do quarto, muitas das vezes é mais fácil eu dar o videogame e ficar o dia inteiro para lá e eu tô ocupada e tá tudo bem. Não é assim. Gente, isso é abandono emocional, eu torno a dizer. E a nossa sociedade, a criação das nossas crianças e adolescentes precisa ser revista, porque nós somos responsáveis por nossos filhos. Esses adolescentes precisam pagar sim, mas eu acredito que os pais precisariam sim, porque eles não pediram para nascer. A partir do momento que você tem filho, você precisa ter esse tempo de qualidade, sim. Você consegue reorganizar a sua agenda, a gente sabe que tudo é muito corrido, mas a gente precisa, os nossos filhos precisam de nós. A partir do momento que eles tiverem esse tempo de qualidade, muita coisa vai ser modificada. Como é que eles vão manifestar amor por alguém se eles nunca receberam? A gente só dá, a gente só oferece aquilo que a gente recebe. Se a gente não conhece o amor, a gente não vai dar amor para ninguém. Se a gente só conhece mundo material, vai ser só um mundo material que vai importar para o seu filho. Se eu nunca recebi amor, eu não sei nem o que é dor.
A dor não vai me fazer diferença porque eu não sei distinguir o amor da dor. Então isso reporta muito sobre a grande maioria da nossa sociedade, sobre a criação dos nossos filhos, das crianças e dos adolescentes em diversos locais, o comportamento em escola, o comportamento em sociedade, de não respeitar o amigo, de não respeitar os professores. Isso diz muito mais sobre os pais do que os próprios filhos. O comportamento dos filhos reflete a criação que os pais estão dando, sim. Então entendo que eles têm que ser punidos, sim, requinte de crueldade, crime terrível que chocou o Brasil e o mundo, mas eu acredito que essa responsabilidade também deveria ser compartilhada com os pais. Então, assim, eu venho deixar esse alerta, que muitas das vezes passa despercebido. Para você que ainda não olha mais para o seu filho, tenta se dedicar mais à sua criança, ao seu adolescente em casa, tá? É o meu recado que fica para você aqui hoje, de todo carinho, e a gente espera que essa situação seja realmente resolvida da melhor forma, que se faça justiça. Não só pela orelha, mas por todos os casos que vierem pela frente.